Olá, pessoal! Nesta aula, estarei corrigindo atividades sobre o Teorema de Pitágoras. Essa atividade se encontra nas páginas 185, 186 e 187. Então, vamos lá para a primeira questão. Na questão de número 1, diz assim: em cada triângulo retângulo a seguir, determine a medida x. Então, vamos lá. Resolver aí os cálculos, fazer os cálculos desses triângulos aí. Então, gente, pelo Teorema de Pitágoras, nós sabemos o seguinte, que a hipotenusa ao quadrado é igual à soma dos catetos ao quadrado. Então, quando você olhar para um triângulo, a primeira coisa a identificar é a hipotenusa. Os catetos são os ângulos os segmentos que formam o ângulo de 90 graus, e a hipotenusa é o maior segmento. Nesse caso, x é a hipotenusa, 9 e 12 são os catetos. Então, vamos lá. X ao quadrado, que é igual a 9 ao quadrado, mais 12 ao quadrado. Porque o teorema diz, hipotenusa ao quadrado é igual à soma dos catetos ao quadrado. Então, olha, x ao quadrado é igual a 81 mais 144. X ao quadrado, que vai dar 225. Chegou aqui, você extrai as raízes quadradas em ambos os membros. Raiz quadrada do primeiro, raiz quadrada do segundo. Raiz quadrada de x ao quadrado é x, raiz quadrada de 225 é igual a 15. No caso aí, o resultado final da letra A é 15. Vamos responder agora a letra B. Na letra B, nós temos aí que os catetos, eles são 15 e x, e a hipotenusa é 17. Então, nem sempre ele vai pedir para você encontrar a hipotenusa, tá? Às vezes, ele vai te pedir o cateto. Então, vamos lá. X é 17, a hipotenusa, né? 17 é a hipotenusa. Então, na letra B, vai ficar assim, ó. 17 ao quadrado, que é igual a x ao quadrado mais 15 ao quadrado, certo? Que é o valor do cateto aí. 17 ao quadrado vai dar 289, que é igual a x ao quadrado mais 225. Aí, quando tiver dessa forma, pessoal, vocês vão pegar esse número e vai deixar junto com esse outro aqui. Então, vai ficar 289 menos 225, que é igual a x ao quadrado. Subtraindo 289 menos 225 vai dar 64. Agora, extrai as raízes quadradas em ambos os membros, ó. Esse aqui vai embora, sobra x, raiz quadrada de 64 é 8. Então, esse é o resultado da letra B. Vamos agora para a letra C. Na letra C, nós temos aí esse triângulo retângulo com a hipotenusa 20 e o cateto é x e 10. A hipotenusa é 20 e o cateto é x e 10. Então, na letra C, vai ficar assim: 20 ao quadrado, que é igual a 10 ao quadrado mais x ao quadrado. 20 ao quadrado dá 400. 10 ao quadrado vai dar 100. 100 mais x ao quadrado. 400 menos 100, que é igual a x ao quadrado. 300, que é igual a x ao quadrado. Extrai as raízes quadradas em ambos os membros. Raiz quadrada de x ao quadrado é x. Vou apagar esse outro lado aqui para facilitar mais. X, que vai ser igual a raiz quadrada de 300. Então, eu aconselho vocês, nesse momento, praticarem a simplificação de radicais. Como que simplifica uma raiz não exata? Pega o 300 e decompõe em fatores primos. 300 divide por 2, que dá 150. Por 2, que dá 75. Por 3, que dá 25. Por 5, que dá 5. Por 5, que vai dar 1. Pronto, decompus.
Agora, você vai pegar os números que estão iguais e vai colocar em forma de potenciação. Ó. Esse 2 com esse 2 fica 2 ao quadrado. O 5 com 5 fica 5 ao quadrado. O 3 é 3 mesmo. Então, esses três números aqui, ó, você vai colocar cada um em uma raiz. Então, você põe um traço aqui, ó, raiz quadrada de 2 ao quadrado, vezes raiz quadrada de 3, vezes raiz quadrada de 5 ao quadrado. Raiz quadrada de 2 ao quadrado é a mesma coisa que a raiz quadrada de 4, que vai dar 2. Raiz quadrada de 3 não é exata. Raiz quadrada de 5 ao quadrado é a mesma coisa que a raiz quadrada de 25, que vai dar 5. Aí você multiplica os números que estão fora da raiz, o 2 e o 5. 2 vezes 5, 10 raiz quadrada de 3. Em um número aproximado, vai dar aproximadamente 10 vezes 1,7, que é a raiz aproximada de 3, que vai dar 170, e vai dar aproximadamente, aqui você desloca uma casa decimal, 17,0 ou 17,3, tá? O valor aproximado aí. Mas é muito importante que você saiba simplificar a raiz não exata, certo? Utilizando esse método aqui. Quem quiser fazer direto, você já sabe que todo número que está elevado ao quadrado, ele é uma raiz exata, já faz a multiplicação direta. Eu sei que esse aqui, o resultado é 2, e sei que essa potência, o resultado é 5. Multiplica esse número, a base com essa base, ó, 2 vezes 5, 10. 10 raiz quadrada de 3. Porque esse número não vai sair da raiz. Certo, pessoal? Vamos para a próxima questão. Na próxima questão aí, nós temos... Ela se encontra na próxima página. Que é a questão de número 6, certo? Na questão de número 6, ele diz o seguinte. Na figura a seguir, T representa um triângulo retângulo e ABC representam quadrados, sendo que a área A de A é 169 centímetros quadrados e B é 25 centímetros quadrados. Qual é a área do quadrado C? Gente, isso aqui é bem simples, né? Então, olha, observando aqui, nós, pelo cálculo do teorema, nós sabemos o seguinte, que o quadrado da hipotenusa, ou seja, a área desse quadrado, ela surgiu da soma da área desses dois quadrados aqui, ó. Ou, se você pegar a área desse quadrado, subtrair da área desse quadrado pequeno, você vai encontrar o resultado da área do outro que está faltando. Como assim? Ó, vou tentar fazer esse esqueminha aqui no quadro para me explicar isso aqui para vocês, tá? Mais ou menos da forma como está no livro aí. Então, pessoal, assim, é importante que vocês entendam o Teorema de Pitágoras, viu? Entendam mesmo a demonstração, porque se você não entender a demonstração, você não vai compreender isso aqui. Então, olha, ele disse que a área aqui é 169. E essa área aqui é 25. Aí ele quer saber o valor dessa área. Essa área surgiu da soma dessas duas. Então, se eu pegar essa área, 169, e subtrair da outra área, eu vou encontrar o resultado que estava faltando, que é 144. Por quê? Porque se eu somar 144 mais 25, vai dar 169, que é a demonstração aí do teorema, né? Ó, o quadrado da hipotenusa é igual à soma do quadrado dos catetos, certo? Então, esse é o resultado aí da questão de número 6. Vamos para a próxima questão. Na questão de número 7, nós temos aí, ó, Heloísa
Heloísa apoiou uma escada com 3 metros de comprimento em um muro, conforme indicada a imagem a seguir. Então, podemos observar aí que o muro não tem o comprimento dele. A informação é de que a parte que toca, o comprimento da escada até a parte que toca no muro é de 2,5 metros. A distância é de 1,5 metro, certo? O que vai acontecer aí? O deslocamento da escada, que está dizendo mais logo abaixo aí, ó. Heloísa vai ajustar a posição dessa escada de uma forma, né? A escada de maneira que o topo dela coincida com o topo do muro. Após esse ajuste, podemos afirmar que a base da escada vai ficar em relação ao muro a uma distância. Que distância vai ficar depois que ela fazer esse deslocamento? Então, olha, primeiro, o que ela vai fazer? Observe que aqui a escada está passando meio metro para cima. Aí ela quer deslocar essa escada para não ficar essa parte para cima aí. Ela quer deixar a escada toda até o topo do muro. Só que essa distância aqui não será a mesma mais. Aqui nós teremos uma outra distância. Só que está me faltando duas informações aqui. Eu tenho o comprimento da escada, mas não tenho a altura do muro. Tem possibilidade de, no Teorema de Pitágoras, eu jogar duas incógnitas? Não. Só pode jogar no Teorema de Pitágoras quando está faltando um item. E como que eu descubro a altura do muro? Através da figura anterior, que está no livro. Então, a altura do muro eu vou chamar de x. A hipotenusa aqui será 2,5 metros aqui, ó. Observe que o ângulo de 90 está aqui. O segmento maior é esse. Então, aqui vai ficar assim, ó. 2,5 ao quadrado, que é igual a 1,5 ao quadrado, mais x ao quadrado. 2,5 ao quadrado é 2,5 vezes 2,5, que vai dar 6,25. 1,5 ao quadrado é 1,5 vezes 1,5, que vai dar 2,25, mais x ao quadrado. Aqui só basta organizar os termos semelhantes, certo? Aqui vai ficar 6,25 menos 2,25, que vai dar x ao quadrado. Subtraindo esses dois números decimais, o resultado vai dar 4. Parte decimal é 0, né? 6 menos 2, 4. Que é igual a x ao quadrado. Chegou aqui, extrai as raízes quadradas em ambos os membros, ó. Raiz quadrada de 4 e raiz quadrada de x ao quadrado. Nesse caso, x igual a 2. Ou seja, o muro ele tem uma altura de 2 metros. Então, agora eu já consigo descobrir aqui a distância que vai ficar agora o pé dessa escada até o muro. Porque eu já consegui essa informação. Então, vamos lá. A hipotenusa aqui é 3, porque aqui está um ângulo de 90. Aí vai ficar assim, 3 ao quadrado, que é igual a 2 ao quadrado, mais y ao quadrado. 3 ao quadrado é 9. 4 mais y ao quadrado. 9 menos 4 é igual a y ao quadrado. 9 menos 4 é 5. Aí chega aqui, você extrai as raízes quadradas em ambos os membros, né? Nesse caso, y que é igual a raiz quadrada de 5. Então, para você descobrir o valor numérico aqui, vai dar aproximado. A raiz quadrada de 5 vai dar aproximadamente 2,2. Que corresponde aí à resposta da letra C. Na letra C está dizendo assim, ó. Na letra C, ele está falando o seguinte. Maior que 2 metros e menor que 2,5 metros. No caso, deu 2,2, não é isso? Vamos para a questão de número 8. Na questão do Enem 2014. Um construtor pretende murar um terreno e, para isso, precisa calcular o seu perímetro. O terreno está representado no plano cartesiano, conforme a figura no qual foi usada a escala de 1 para 500.
Use 2,8 como aproximação para raiz quadrada de 8. Então, vamos lá, o que se pede. Então, aqui, ó, para descobrir, só tem uma informação aqui que eu não tenho. Para descobrir o perímetro. As demais informações, todas eu tenho aí nessa figura. Observem. Eu tenho esse comprimento aqui, que equivale a 6 centímetros. Esse comprimento aqui, 9 centímetros. Esse comprimento daqui até chegar aqui é de 4 centímetros. Esse comprimento daqui até chegar aqui, ó, 7 centímetros. Agora, a única parte que está faltando é essa daqui, ó, que eu vou descobrir através do Teorema de Pitágoras, porque bem aqui vocês podem observar que nesse traçado tem um triângulo retângulo, certo? Eu estarei reproduzindo esse triângulo retângulo aqui no quadro, para que vocês possam compreender aí como que vai descobrir essa parte aí que está faltando, certo? Para poder calcular o perímetro da figura. Então, vamos lá. Nessa parte traçada, vamos descobrir aí agora qual é o comprimento dela. Ó, aqui, ó, daqui desse traçado até chegar no 6, nós temos 2 centímetros, não é isso? Ó, 2 centímetros. Desse traçado até chegar no 9, nós também temos 2 centímetros, ó. 2. Então, com isso, nós concluímos que os catetos desse triângulo retângulo equivalem a 2 centímetros cada um. O que está faltando aí? Somente a hipotenusa, né? Do triângulo retângulo. Então, jogando no Teorema de Pitágoras, isso aqui vai ficar assim, ó. X ao quadrado, que é igual a 2 ao quadrado, mais 2 ao quadrado. X ao quadrado, que é igual a 4, mais 4. X ao quadrado igual a 8. Extrai as raízes em ambos os membros aqui, ó. X, que vai ser igual a x quadrado de 8, que não é exato. Observe que lá no enunciado ele diz para você considerar a raiz quadrada de 8 valendo aproximadamente 2,8. Então, aqui vai dar 2,8. 2,8 é um pedaço que estava faltando para eu descobrir o perímetro daquela figura, certo? Então, como é que nós vamos fazer? Soma 2,8 com as partes que eu mostrei para vocês lá, ó. Essas aqui. Você vai somar 2,8 mais esse pedaço aqui, ó, que equivale a 1, 2, 3 centímetros, né, ó. 1, 2, 3. Então, essa altura aqui é de 3 centímetros. Então, você vai somar 2,8 mais 3 centímetros. Aí, aqui, esse comprimento é de 9 centímetros, mais 9 centímetros. Esse comprimento aqui, ó, é de 6 centímetros, 5 centímetros, no caso, desculpa. Ó, 1, 2, 3, 4, 5, certo? 5 centímetros. Então, vamos lá, continuando. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Aí, esse comprimento aqui de cima, ó, é de 6 centímetros. E o comprimento aqui de baixo, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 centímetros, certo? Ele seria 9 centímetros, pessoal, ele seria 9 centímetros se a figura tivesse começado aqui da origem, tá? Ele começou a partir do 1. Se ele tivesse começado aqui, seria 9. Beleza, pessoal? Então, aqui, ó, nós somando aqui todos esses números, vai dar igual à alternativa C. 124, certo? 124 centímetros. Que é a letra C.
Beleza? Agora nós vamos aí para a questão de número 9. A questão de número 9 diz o seguinte: Alberto é marceneiro e está confeccionando uma porteira. Inicialmente, ele montou uma estrutura retangular, conforme apresentado a seguir. Então, aqui ele colocou 1,6 e 1,2 de altura, né? Para garantir a rigidez à porteira, Alberto vai fixar uma viga de madeira com as extremidades A e C. É possível que, para isso, ele utilize uma viga com 1,8 metros de comprimento e com 2,5 metros de comprimento. Explique. Então, olha, como que você vai descobrir isso aí? Através do Teorema de Pitágoras, porque quando você traçar uma viga aqui do A para o C, aqui no cantinho vai formar um triângulo retângulo, certo? Eu vou reproduzir essa imagem do esqueletinho dela aqui no quadro, para que vocês possam compreender melhor o que eu estou falando aqui. Então, olha, vamos lá. Observando aqui, a viga, ela vai vir do A para o C. Ela vai passar aqui no meio, certo? E essa viga é o comprimento que ele fala aí nessa questão, que eu vou chamar de X. E bem aqui nós observamos que ele é um retângulo, e por isso no cantinho tem um ângulo de 90 graus, e aqui eu tenho um triângulo retângulo. Através desse triângulo retângulo, eu posso descobrir o valor da viga, o comprimento dela, que está correspondendo à hipotenusa desse triângulo retângulo aqui, ó. Então, nesse caso, vai ficar x ao quadrado, que é igual a 1,6 ao quadrado, mais 1,2 ao quadrado. 1,6 ao quadrado é 1,6 vezes 1,6. 6 vezes 6, 36. 6 vezes 1, 6 mais 3, 9. 1 vezes 6, 6. 1 vezes 1, 9, 5. Vai dar 2,56. 2,56 mais 1,2 ao quadrado é 1,44, tá? Que é a mesma coisa. É como se você estivesse multiplicando 2 vezes 12 vezes 12, tá? Mas 1,2 vezes 1,2, 1,44. Aí aqui, x ao quadrado, que é igual. Aí você vai somar esses dois números, ó. 2,56 mais 1,44. 6 mais 4, 10. 5 mais 1, 6 mais 4, 10. Vai 1. 2 mais 1, 3 mais 1, 4. Vai dar 4. O resultado final aqui, ó. Aí aqui, o que você vai fazer no final? Vai tirar a raiz quadrada em ambos os membros aqui, ó. Raiz quadrada de x ao quadrado é x. Raiz quadrada de 4 é 2. Ou seja, essa viga aqui, ela vai ter que ter um comprimento de 2 metros. Certo? Agora, vamos explicar por quê. Olha, a explicação é o seguinte. Por que ela tem que ter 2 metros? Ela tem que ter 2 metros, porque esse comprimento corresponde ao quadrado do comprimento desses dois catetos. Ou seja, o quadrado desse cateto somado com o quadrado desse cateto tem que ser igual ao quadrado desse comprimento, que corresponde à viga. Então, para saber se você, quantos metros ele vai ter que colocar nessa viga, às vezes os carpinteiros, o pessoal que mexe com isso aqui, faz esse cálculo de forma informal. Entendeu como? É só pegar 1,6, multiplica por ele mesmo, 1,2 multiplica por ele mesmo, somos 2, certo? A soma desses dois equivaleu ao quadrado do comprimento que deverá ter aqui, certo? Qual é o quadrado desse comprimento? É 4. Tira a raiz quadrada, que equivale a 2 metros. Esse é o comprimento máximo que tem que ter aí.
Vamos lá. Então, olha, a forma que ele pode colocar aqui, o comprimento da viga terá que ser no máximo 1,80 m, né? 2,5 m vai passar e 1,80 m vai faltar, né? Não é nenhum e nem o outro. É 2 metros. Vamos para a questão de número 11, tá, pessoal? A última questão. Que está na próxima página. Então, vamos lá. Na questão de número 11, ele deu uma explicação aqui, antes para você poder entender o que você tem que fazer aí nas letras correspondentes. Aqui disse assim, ó. A professora de matemática de Leandro propôs o seguinte problema. No plano cartesiano, qual é a distância entre os pontos A, 1 e 7 e B, 9 e 1? Aí tá. Observe as etapas que Leandro seguiu para resolver esse problema. Primeira, em uma malha quadriculada, desenhou um plano cartesiano e indicou os pontos. Aí ele marcou esses 2 pontinhos. Em seguida, indicou o ponto C, 1. Aqui, ó. 1 e 1. Ou seja, o X do 1 e o X o Y do 1, juntamente com o X do A, e formou um par ordenado aqui, ó. Certo? No 1 e 1. Ou seja, ele pegou aqui o Y e o X, ó, de cada par ordenado. Quem é o X do ponto A? É 1. Quem é o Y do ponto B? Também é 1. Então, com isso, ele marcou esse ponto aqui, que formou esse triângulo retângulo. Continuando aqui. Então, ele observou que a medida do cateto BC, que é esse BC aqui, desse triângulo retângulo, corresponde cadê? Vamos lá. A diferença entre as abscissas dos pontos B e C e a do cateto do segmento AC. A diferença entre as ordenadas A e C. Com base nisso, utilizou o teorema de Pitágoras e determinou a medida AB correspondente à distância entre os pontos A e B. Então, ele pegou aqui, ó, o 9 menos 1 elevado ao quadrado, 7 menos 1 elevado ao quadrado. Aí, resolveu e encontrou o resultado aqui, ó. Com base nessas informações, ele diz o seguinte, ó. Aí, ele diz o seguinte. Assim, a distância entre os pontos A, 1, 7 B1 e B, 9 e 1 é 10 unidades de comprimento. No triângulo ABC apresentado por Leandro, o lado AC é paralelo a qual eixo? Ele é paralelo, pessoal, o AC, ele é paralelo ao eixo Y. E o BC é paralelo ao eixo X, ó. AC é esse comprimento vertical e o BC é o comprimento que está na horizontal, que é o eixo X. Letra B. Qual lado corresponde à hipotenusa do triângulo retângulo? O segmento AB, do A para o B, certo? Letra C. Agora vamos para o cálculo aqui. Calcule as distâncias entre os pontos cujas coordenadas estão indicadas nas fichas. Se necessário, faça desenhos para auxiliar na resolução. Então, olha, utilizando aí o método do Leandro, nós vamos aqui agora montar esses pares ordenados e descobrir essas unidades que foram encontradas aí através do cálculo. Vou estar reproduzindo aqui no quadro esses pontos. O ponto A, que é 2 e 0, e B. O ponto B, ele é 2 e 12, certo? E vou estar fazendo aqui agora o ponto C e D. O ponto C, que equivale a 6 menos 4. E D, equivale a
6, 3. O ponto E equivale a 1 e menos 2, e menos 2. E o ponto F, 9 menos 2. O ponto G é menos 2 e 2. E o ponto H, menos 4 e 2. O ponto Y, menos 5 e 4. E o ponto J, 7 menos 1. O ponto K, menos 1 e menos 5. E o ponto L, 3 e menos 2. 3 e menos 2. Certo? Então, vamos lá. Estarei aqui fazendo os cálculos de cada um deles aqui do lado. Vamos começar pelo ponto A e B, tá? Utilizando o teorema de Pitágoras, nós podemos colocar assim, ó, a distância de A para B é igual à distância de AB elevado ao quadrado, certo? Que é igual. Então, você vai pegar o que aqui? Você vai pegar aqui, ó, o X, o Y do 12, certo? O Y do 12 menos o Y do A. Ó, o Y do B menos o Y do A elevado ao quadrado. 12 menos 0 ao quadrado mais o X do B menos o X do A. O X do B, que é 2, menos o X do A, que é 2 também, elevado ao quadrado. Então, aqui, essa distância aqui, elevado ao quadrado, vai ser igual. 12 menos 0 é 0. E vai ficar 12 ao quadrado. 2 menos 2 é 0. 0 ao quadrado é 0. Então, essa distância aqui, elevado ao quadrado, vai dar 144. No final, tira a raiz quadrada aqui, ó. Aqui é como se fosse um x, viu, pessoal? É como se estivesse colocando um x ao quadrado aqui, ó. Então, essa distância de AB vai ser igual a 12 unidades de comprimento, certo? 12 unidades de comprimento. Agora, nós vamos para a distância de C e D. Vou copiar, esperar vocês copiarem aí, certo? Vamos para a distância de C e D. Vou aproveitar aqui esse pedaço, esse lado, e vamos descobrir o próximo. Só mudar a letrinha aqui. C, D. Então, vamos lá. Você vai pegar aqui, ó, o Y do D, que é 3, menos o Y do C, que é menos 4. Menos e menos 4. Fecha parêntese aqui e eleva ao quadrado. Mais. Do mesmo jeito, ó, pegar o X do D, que é 6, menos 6, que é o X do C. 6 menos 6 elevado a 2, que é o teorema. Então, a distância de CD ao quadrado vai ser igual a 3 menos e menos é mais. 3 mais 4 é 7. 7 ao quadrado. 6 menos 6 é 0. Aqui vai dar 0. A distância de CD ao quadrado é igual a 49. Tira a raiz quadrada aqui, ó. Dos dois lados. Então, aqui, a distância de CD vai ser igual a 7 unidades de comprimento. Certo? Então, tá aí, pessoal. Vamos para o próximo ponto agora, que é o ponto EF. A distância do ponto é F.
A distância de E a F. Essa distância, pessoal, sempre corresponderá à hipotenusa do triângulo retângulo, viu? Sempre. Então, vamos lá. Quem é o Y do F, né? Menos 2? Então, coloca menos 2 aqui, ó. Quem é o Y do E? Menos 2. Menos 2 elevado ao quadrado. Mais, quem é o X do F? 9. Coloco 9, parênteses. Menos, quem é o Y do E? É 1. Então, coloco 1 aqui, ó. Elevado ao quadrado. Aí, a distância de E a F ao quadrado vai ser igual menos 2 mais 2, ó, menos 2, menos e menos é mais, elevado ao quadrado, mais 9 menos 1 é 8. 8 ao quadrado. Isso aqui vai embora, 2 menos 2 é 0. Então, a distância de F elevado ao quadrado é igual a 64. Tira a raiz quadrada aqui, ó, dos dois lados. A distância de EF é igual a 8 unidades de comprimento. Certo, pessoal? Da mesma forma, vamos encontrar agora a distância entre os pontos G e H. GH. Essa daqui é meio compridinha mesmo, viu? Ela é extensa, essa questão. Então, vamos lá. A distância de G a H. Então, pegamos ela e leva ao quadrado. Aí, você vai pegar. Quem é o F do H? É 2, né? O F não. Quem é o Y do H? É 2. Parêntese, menos o Y do G, que é 2. Elevado ao quadrado, mais, parêntese, quem é o X do H? Menos 4. Põe menos 4 aqui. Menos, quem é o X do G? Menos 2. Menos 2. Tudo isso aqui é elevado ao quadrado, certo? A distância de GH ao quadrado vai ser igual. 2 menos 2 é 0. Isso aqui vai embora, né? Menos 4. Menos e menos é mais. Mais 2 elevado ao quadrado. A distância de G a H elevado ao quadrado vai ser igual. Menos 4 mais 2 é menos 2. Menos 2 ao quadrado, no parêntese, fica 2 positivo, tá? Que é igual a 4. Tira a raiz quadrada em ambos os membros, ó. A distância de G a H vai ser igual a 2 unidades de comprimento. Certo? Essa é a distância de D, a distância de G a H. Agora vamos para a distância de I a J. A distância de I até a J. Então, vamos lá. A distância do I, do ponto I até o ponto J elevado ao quadrado é igual a o Y do J, que é menos 1. Menos 1, menos. Sempre vai ser menos, tá, pessoal? Menos o Y do I, que é 4. Então, vai ficar menos 4 elevado ao quadrado. Mais, parêntese, o X do J é 7, então vai ficar 7 menos 5, que é o X do I. Então, vai ficar 7 menos e menos 5 elevado ao quadrado. A distância de I a J ao quadrado vai ser igual. Menos 1 menos 4 é menos 5 ao quadrado. Mais, menos e menos 5 é mais 5. 7 mais 5
é 12. Então, aqui vai ficar 12 ao quadrado. A distância de AJ ao quadrado é igual a 25 mais 144. A distância de AJ ao quadrado é igual a 169. Tira a raiz quadrada aqui, ó, do primeiro, raiz quadrada do segundo. A distância de AJ vai ser igual a 13 unidades de comprimento. É isso aí. Agora, nós vamos para o último ponto, certo? Os últimos pontos, que é o K e L. Então, bora lá. Pessoal, eu estou andando rápido aqui porque vocês irão pausar o vídeo, né, da correção e passar esses cálculos para o caderno de vocês tranquilamente, beleza? Agora nós vamos para a distância aí de KL, elevado ao quadrado. Você vai pegar o y de L, quem é? Menos 2. Aí você vai colocar menos 2 menos o y do K. O K é menos 5, então você vai colocar menos e menos 5. Mais, parêntese, x do L. Quem é o x do L? É 3. Vai pegar 3 menos o x do K, menos 1. Então, vai ficar menos e menos 1 elevado ao quadrado. A distância de KL ao quadrado é 2 mais 5 elevado ao quadrado, mais 3 mais 1 elevado ao quadrado. Primeiro fizemos aqui o jogo de sinal. Então, a distância aqui de KL ao quadrado vai ser igual. Menos 2 mais 5 é 3, 3 ao quadrado. 3 mais 1 é 4, 4 ao quadrado. A distância aqui de KL ao quadrado vai ser igual a 9 mais 16. A distância de KL ao quadrado vai ser 25. Tira a raiz fora em ambos os membros. A distância de KL vai ser igual a 5 unidades de comprimento. Certo, pessoal? Então, aí eu concluo a correção da questão 11, tá? Espero que tenham entendido. A aplicação aí do de Pitágoras em distâncias no plano cartesiano. Então, bora lá para a letra D e concluir aqui essa correção. Calcule o perímetro e a área do triângulo representado no plano cartesiano a seguir. Então, vamos observar aqui como é que está essa... Deu uma travadinha aqui. Nós temos aí esse triângulo, certo? Nós temos a medida dos catetos. Nós temos nele a medida dos catetos, mas não temos a medida da hipotenusa, que é imprescindível, né, para poder você descobrir aí o perímetro. A área nem tanto, porque a área é a base vezes a altura, não é isso? Dividido por 2. Só que o perímetro precisa desse comprimento que está faltando aqui, ó. Então, nós podemos encontrar ele pela distância, cálculo da distância entre dois pontos. Se eu tenho um ponto C e um ponto B, para calcular aqui esse comprimento, eu vou utilizar esse método que nós fizemos aqui na questão de número 11.
Então, dado que eu vou reproduzir esses pontos aqui no quadro, para a gente fazer o cálculo de forma mais específica. Então, aqui, no ponto B, nós temos aí 3,5 e 1, né? Número decimal. A distância do B, o B é 3,5 e 1. E o ponto C, nós temos 3 e menos 1,5. Menos 3, menos 1,5. Certo? Então, olha, pelo cálculo aí pelo cálculo da distância entre dois pontos, nós conseguimos descobrir aí o comprimento da hipotenusa, que é o que está faltando para descobrir esse resultado final. Então, vamos lá. Como que vai ficar esse cálculo? Vai ficar assim, ó. Você vai pegar a distância de C a B elevado vai ser igual a menos 1,5, certo? Menos 1,5 menos 1 elevado ao quadrado, mais menos 3 menos 3,5 elevado ao quadrado. Ou seja, ó, o x do C menos o x do 1 ao quadrado, mais o y do 3, né? Ó, o y do C menos o y do B, tá? Ó, o x do C com o x do B, y do C com o y do B, certo? Então, vamos lá. A distância de CB elevado ao quadrado vai ser igual a menos 1,5 menos 1 vai dar menos 2,5. Sinal igual, soma e conserva o sinal. Então, vai ficar menos 2,5 ao quadrado mais menos 3. Menos 3,5 vai dar menos 6,5 elevado ao quadrado. Aqui, calculamos a potenciação. A distância de CD ao quadrado vai ser igual a menos 2,5 vezes menos 2,5 vai dar 6,25 positivo, tá? 6,5 ao quadrado é 6,5 vezes 6,5. Que vai dar 42,25. Continuando aqui, a distância de CB ao quadrado vai ser igual. Aí aqui basta somar, né? Ó. 42 mais 6 dá 48. E 25 mais 25 vai dar 50. Vai dar 48,5. Então, aqui CB dá aproximadamente 6,96. Certo? Então, olha, eu descobri essa distância, que é 1 elevado ao quadrado, mais o x do B, que é 3,5, menos o x do A, que é menos 3, elevado ao quadrado. A distância de B até A ao quadrado vai ser igual a 1 menos 1 é 0. Isso aqui vai embora, ó. Essa parte aqui vai dar 0. Mais 3,5 mais 3 elevado ao quadrado. Então, a distância de B até A ao quadrado vai ser igual a 3,5 mais 3 é 6,5 elevado ao quadrado. A distância de B até A ao quadrado vai ser igual a 6,5 elevado ao quadrado vezes 6,5 vai dar
42,25. Aí aqui, a gente pega, tira a raiz quadrada em ambos os membros aqui, ó. Tá? Raiz quadrada de DA, a distância de BA vai ser igual. Vamos ver quanto que vai dar aqui. 6,5. Então, pessoal, agora eu estarei calculando, né? Nós encontramos o valor dessas duas distâncias que colocamos no triângulo. Agora só está faltando a distância de A para B, certo? A distância de A para C. A de A para B, nós já encontramos que é 6,5. Vamos encontrar agora essa daqui, tá? A distância de AC elevado ao quadrado vai ser como? O y do A, que é menos 1,5, menos o y do C menos o y do A, que é 1. Certo? Elevado ao quadrado mais. Aí aqui, o x do C, que é menos 3, menos o x do A, que é menos 3, elevado ao quadrado. Agora, a distância de AC ao quadrado vai ser igual. Menos 1,5 menos 1 dá menos 2,5 elevado ao quadrado. Mais menos 3, menos e menos é mais, menos 3 mais 3 ao quadrado. Isso aqui vai zerar, né? Porque 3 menos 3 é 0. Vai sobrar essa primeira parte aqui, ó. A distância de AC ao quadrado vai ser igual. Menos 2,5 ao quadrado é menos 2,5 vezes menos 2,5, que vai dar 6,25. Quando você tira a raiz quadrada, eu chego no próprio 2,5, não é isso? Então, a distância de AC ao quadrado, a distância de AC vai ser igual a 2,5. 2,5, certo? Então, olha, agora o que é que nós vamos fazer? Calcular o perímetro e a área. O perímetro é só somar 6,96 mais 2,5 mais 6,5, que vai dar 15,96. E a área, a multiplicação, sim, que dividido por 2 vai dar 8,125. Então, essa é a área. E esse daqui é o perímetro. E com isso, pessoal, eu concluo essa correção, viu? Espero que tenham entendido. Até a próxima.